Olá, hoje tenho comigo Pedro Góis, que é demógrafo, é professor na Faculdade de Economia de Coimbra e é também consultor convidado das conferências deste ano da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com ele vamos falar um pouco de como nós, portugueses, vamos evoluir enquanto sociedade, do ponto de vista demográfico, claro, mas também das consequências que isso vai ter em termos de como seremos daqui a 10 anos, que é o tema do nosso programa, e já agora como é que no mundo inteiro estes temas estão a ser encarados. Olá Pedro, obrigada por estar connosco. Vamos ligar então a nossa bola de cristal, como estávamos a falar, e fazer-lhe a primeira pergunta de todas, que é: a demografia permite-nos com segurança antecipar o que é que vamos ser daqui a 10 anos? Sim, exceto nos que ainda não nasceram, não é? Nos que vão nascer ao longo destes próximos 10 anos, mas há tendências que nos indicam qual será o sentido desse número de nascimentos e tipo de nascimentos um pouco por todos os países do mundo. De resto, sim, porque na verdade os que vão ter 50 anos daqui a 10 anos têm agora 40 e os que vão ter 20 daqui a 10 anos têm agora 10 e portanto a previsibilidade é muito fácil na demografia. Talvez seja mesmo das ciências sociais aquela que, trabalhando com números que já existem, prever o futuro não é assim tão difícil. É como eu costumo brincar dizendo que é um pouco uma meteorologia para amanhã. Já se adivinha no horizonte e, portanto, é relativamente fácil de o fazermos. Portanto, não é suscetível àquelas críticas que se fazem, por exemplo, à economia? É claro que sim, temos todos os mesmos defeitos, que é pensar o futuro é algo para o qual não estamos preparados. Portanto, nós podemos sempre projetar o futuro, mas há sempre dinâmicas que nós não controlamos. Para uma boa causa para o futuro ser alterado pode ser uma doença como o coronavírus, que causa uma epidemia global e de repente as pessoas não só deixam de poder ter a certeza que vão sobreviver à exposição deste vírus, como eventualmente há muitos casais hoje em Wuhan que não estão a ter os filhos que querem porque estão num momento em que... É uma variável diferente, não é? Claro, e que alterou tudo, ou seja, alterou todo o sistema e obviamente que o sistema se vai readaptar, mas há aqui um intervalo em que essas dinâmicas ficam em causa. Mas do ponto de vista das ciências sociais e na demografia em concreto, também se antecipam que variáveis é que podem influir, não é? Também se antecipam. Por exemplo, sabemos que na ausência de guerras, normalmente uma população vai envelhecer em conjunto. Com guerras, a população masculina tende a ser mais sacrificada, porque são os soldados no campo de batalha. Hoje em dia sabemos que não é apenas isto, que vai gerar, por exemplo, uma guerra, vai gerar movimentos de expulsão do território, os refugiados, tal como nós os conhecemos, e esses refugiados vão viver noutro sítio e, portanto, vão alterar a demografia dos países de destino, ao mesmo tempo que a demografia da origem se altera, porque eles já lá não estão. Que tipo de variáveis é que neste momento, à luz do que se sabe, são mais facilmente projetáveis para os próximos 10 anos, que vão influenciar os próximos 10 anos? Bem, o número de nascimentos, as mortes, o número de mortes e o tipo de mortes que vamos ter, estas são as duas principais. E o terceiro grupo tem a ver com as migrações, de entrada e de saída de um território. Que é a sua área de especialidade. Que é a minha área de especialização. Se nós soubermos estas três, nascimentos, mortes e migrações, conseguimos determinar o futuro de uma população. Dessas três, diria que nestes anos que estamos a falar, nestes últimos anos até aqui e nos próximos, as migrações são aquela mais surpreendente, mais nova? São a mais dinâmica. Ou seja, o número de nascimentos não sofre saltos no tempo e não há grandes alterações de comportamentos rápidas. Não há revoluções no número de nascimentos. As mortes, com o avanço da ciência e da medicina, também estão mais ou menos controladas. Ou seja, conseguimos prever as causas de morte de uma população no seu todo e até de populações específicas dentro dessa população. Por exemplo, a mortalidade infantil ou a mortalidade jovem. Conseguimos perfeitamente prever. As migrações têm dinâmicas mais inesperadas. Não digo que são mais novas, porque sempre houve migrações, sempre migramos de um sítio para o outro, mas elas hoje respondem a constrangimentos vários. Por exemplo, se um país fechar as suas fronteiras, os países vizinhos podem sofrer mais processos migratórios mais dinâmicos, um maior número de entradas. Se mais países tiverem as suas fronteiras abertas, há provavelmente uma diluição das migrações para esses países. Portanto, esta dinâmica das migrações pode alterar o conjunto de uma população. Imagino que quando tivemos a crise dos refugiados, a Europa recebeu 1,5 milhões de refugiados vindos da Síria e de países vizinhos. Sem essa população, eventualmente países como a Alemanha estavam hoje mais envelhecidos, porque essa população que chegou veio rejuvenescer a população alemã. Claro que 1,5 milhão num país como a Alemanha, que tem mais de 80 milhões, não é muito significativo. Mas imagino que eles vinham todos para Portugal. Seria um salto gigantesco naquilo que nós somos como população. Ora, nós tivemos um caso desse a seguir ao 25 de Abril com o retorno das colónias.
E, portanto, É o nosso único grande caso, não é? No fundo. Sim, num determinado momento no tempo, toda a nossa previsibilidade das migrações se alterou com o 25 de Abril e as suas consequências. E isso é hoje integrável na nossa demografia do passado e a partir desse momento conseguimos integrar na demografia futura de Portugal. Do ponto de vista de planeamento e da gestão de uma sociedade, quanto tempo, não sei se é possível dimensionar isso à luz da ciência, quanto tempo é que demora uma migração com o volume, por exemplo, que teve do pós-25 de Abril, a ser absorvida pela sociedade? Depende das características dos migrantes. Não é? No caso destes migrantes que vieram das ex-colónias, eram portugueses de nacionalidade, portanto não tiveram esse constrangimento de serem estrangeiros, tinham, obviamente, muitas afinidades culturais, muitos deles tinham família cá e, portanto, foi muito fácil reintegrarem-se. Portanto, foi relativamente fácil. Foi duro para cada um deles, seguramente, mas foi relativamente fácil para a sociedade fazer essa integração, que coincidiu também com o momento pós-revolucionário e, portanto, todo um conjunto de mudanças na nossa sociedade, até de hábitos e cultura, e, portanto, foi relativamente fácil. No caso de uma cultura muito diferente, como é, por exemplo, a cultura islâmica e os migrantes que geram, os refugiados que geram em direção à Europa, pode demorar algum tempo. Tradicionalmente, nós dizíamos que uma integração completa aconteceria ao fim de 3 gerações. Portanto, 3 gerações, estamos a falar de 50 anos. Hoje em dia, queremos que isso aconteça amanhã e nem sempre é possível, obviamente. E hoje é mais difícil ou mais fácil essa integração? Atendendo a que estamos todos mais ligados uns aos outros, no sentido que há uma democratização em termos de comunicação, que facilita algumas coisas, se calhar prejudica-nos noutras, e se mudou ou não as dinâmicas do ponto de vista deste tempo que demora uma população a integrar-se noutro país, ou uma cultura a integrar-se noutro país? É difícil dizer, ou seja, aí a bola de cristal não funciona. Porque, por exemplo, quando nós temos uma tradicional imigração chinesa para Portugal, mas temos muitos chineses que estão em Portugal há 2 décadas e não estão de todo integrados. E temos outros chineses que chegaram ontem e já estão integrados, por exemplo, os filhos da primeira geração. Que vão para a escola, aprendem português, começam a integrar-se com os seus amigos, aprendem a gostar de futebol e de repente são iguais a nós. Apenas têm um nome qualquer diferente com origem asiática. Os seus pais por vezes não conseguem, portanto é difícil dizer se é mais rápido nos casos ou mais rápido noutros casos. Depende. Não há segredos aqui, nem há não há algo que possamos ativar e dizer, pronto, se fizeres isto vais-te integrar. Mas uma sociedade pode ser educada para essa diversidade? Pode, desde logo integrando a diversidade, aprendendo a perceber que a diversidade é positiva e não negativa, que acrescenta e não substitui. Em coisas concretas é que se pode ajudar-nos a todos a ciência pode nos ajudar nesse sentido, porque, por um lado, quebrando os mitos de que nós somos seres singulares e que somos de alguma forma únicos. Não existe uma coisa como os portugueses ou como os espanhóis. Nós somos uma mistura de várias coisas e vamos continuar a misturar-nos no futuro. Ou seja, não paramos de nos misturar e somos agora um segredo que se vai manter para a vida, como aqueles segredos das receitas de família. Não somos nada disso. Nós somos um povo em mistura e no futuro continuaremos a misturar-nos. Desde logo, se integrarmos essa ideia, percebemos que se fizéssemos uma análise genética ao nosso sangue, tínhamos sangue de muitos sítios e o nosso genoma era seguramente muito diverso. Não existe ninguém que possa dizer eu sou um português puro, porque não há portugueses puros. Se integrarmos essa ideia, talvez consigamos estar mais perto de acabar com o racismo e com a xenofobia, que é o primeiro passo para a integração do outro, para a compreensão do outro. Deixa-me saber, como é que se ajuda a que essa ideia seja disseminada, seja explicada, seja integrada, como está a dizer? O Miguel de Unamuno tem uma expressão que eu acho muito feliz, que é o racismo cura-se lendo, não, o racismo cura-se viajando e a xenofobia cura-se lendo. E eu acho que é mesmo isso, porque de repente nós aqui somos homogéneos, temos todos uma mesma cor da pele e atravessamos ali Gibraltar e do lado de lá já somos o estrangeiro, o estranho. E portanto percebemos que nós podemos ser maioria e minoria com um intervalo de poucas horas. E isso, se viajarmos, percebemos que as culturas que visitamos são muitas vezes tão ricas que ficamos empobrecidos a olhar para elas, não é? Como é que nós considerávamos bárbaros aqueles que têm culturas tão ricas? E é um pouco por todo o mundo que isto vai acontecendo. Portanto, esse é o primeiro passo.
O outro passo é, de facto, pensarmos em nós como fazendo parte deste mundo global e que é um pouco indiferente termos nascido em Portugal ou termos nascido no Burundi. Fazemos parte de um mesmo grupo social e vivemos o mesmo planeta num mesmo momento, e esta contemporaneidade de estarmos todos aqui ajuda-nos muito a perceber o nosso lugar no mundo. Saindo um bocadinho da sua área, mas aproveitando porque está a falar nisso e porque o tema da demografia é essa sim, e das migrações é a área em que garantidamente sabe mais do que a maioria, acha que a discussão que temos tido sobre a forma como algumas imagens são utilizadas, seja em obras de ficção, seja na publicidade, por exemplo, ajudam ou prejudicam, dependendo se são usadas de forma equilibrada ou se não, a passar essa mensagem de nós percebermos que não há homogeneidade, que bastam uns quilómetros e encontramos o outro, que não há essa definição de que um povo tem características únicas que o diferenciam de outro povo? Sim, eu acho que ajuda muito. A comunicação é aqui a peça essencial. Ou seja, nós hoje, em ciência, já sabemos muito sobre todas estas características, mas talvez nem todos tenhamos ainda consciência dos avanços que foram feitos ao nível da ciência nesta procura do que é o nosso mundo. E se me permite voltar outra vez ao coronavírus, o facto do coronavírus ser um vírus que nasceu na China já criou fenómenos de racismo e xenofobia em relação a indivíduos que têm características físicas que nos faz pensar que eles vêm da Ásia. E isso mostra que não chegámos ainda ao ponto em que podemos deixar de comunicar melhor que o racismo e xenofobia não fazem sentido. Portanto, há que encontrar mecanismos de comunicação, como disse bem, que nos permitam comunicar a diversidade com naturalidade. Quando deixarmos de festejar o facto das mulheres poderem ganhar prémios, de termos o primeiro negro no Parlamento, chegarmos a um ponto em que estamos mais perto de poder pensar que atingimos o nosso objetivo de alguma forma tornar a integração real e não apenas ficcionária, como em muitos casos ela ainda é. Deixa-me fazer uma pergunta que é genérica e é específica ao mesmo tempo no caso português. Todos os povos são racistas ou os portugueses, em particular, são mais racistas que a média? É muito difícil responder a essa pergunta. Os portugueses, como eu disse, é uma formação excessivamente genérica que talvez não exista. Mas eu acho que todos os povos, para sobreviverem enquanto esta singularidade que chamamos nação, tiveram tendência a antagonizar outros povos. No nosso caso, os espanhóis, depois os povos das colónias que fomos colonizando, tivemos a necessidade de criar esse mito fundador, não é? De criarmos até heróis nesta história que defrontavam o outro e aniquilavam o outro. E os nossos heróis históricos são muito os heróis que matavam o outro. Hoje em dia isso deixou de fazer sentido, não é? Repare como o caso de Espanha nos mostra como é possível, porque nós que durante séculos antagonizámos Espanha, hoje já perdemos totalmente essa sensação de que os espanhóis são os nossos inimigos. Mas ainda sobra qualquer coisita. Ainda sobra, mas não há racismo nem xenofobia em relação aos espanhóis. Sim, no caso da África Negra e sobretudo dos países onde estivemos e onde houve uma guerra colonial, acrescenta aqui uma camada que é uma camada ainda muito recente, que é o facto de não ser muito fácil matar os próprios irmãos e portanto ter havido uma certa ideologização dos nossos militares, inferiorizando o outro, tornando-os algo que podia ser morto numa batalha sem causar remorso, porque de outra forma, enquanto seres humanos, não seria possível fazer os atos bárbaros que foram feitos. Isto não desculpa o que foi feito, nem desculpa o futuro, mas estamos ainda demasiado perto desse momento da história para que possamos discutir abertamente e até ultrapassar um bocadinho esta sensação de culpa que nos passa de geração em geração. Os que foram à guerra, os filhos dos que foram à guerra, e os que não foram à guerra também, de alguma forma, foram socializados com o mesmo tipo de conceitos. É possível, porque temos falado muito disso, à luz do que nós hoje sabemos, e que acabou de explicar, repensar esse passado? Repensar sim. Reescrever não. Reescrever não. Repensar sim. Repensar é essencial. Repensar, discuti-lo, reintroduzi-lo
na forma como estamos hoje a socializar as gerações futuras, parece-me essencial. Nós não podemos continuar a ensinar o Portugal que somos hoje, esquecendo os 900 anos de presença muçulmana na Península Ibérica, não é? Mas se vir nos nossos livros de história... Não é? Passamos na escola sem... Nós saltamos dos romanos para Dom Afonso Henriques. E, portanto, há ali um intervalo que, obviamente, está em nós, está nos nossos genes, está nas nossas palavras, está na nossa cultura, na nossa comida. Temos que o voltar a colocar no sítio certo, valorizando. Também não podemos deixar de nos sentir responsáveis por as partes más do que foram as descobertas portuguesas, não é? Não houve só levantamento de padrões, houve atrás desse levantamento de padrões e da presença em várias partes do mundo, muitas vezes, histórias que não nos contam e que nos surpreendem quando as lemos nas histórias dos outros. Não é? Quando olhamos para a história do Sri Lanka e percebemos que os portugueses não eram propriamente bem vistos enquanto povo colonizador, ou quando percebemos que a colonização de Goa da Mão e Dio foi feita à custa de muito sangue derramado e de muita barbaridade. Ou quando olhamos para a escravatura e, por muito que nos custe, importa perceber que fomos dinamizadores de algo que obviamente nos envergonha que pudesse ter acontecido e que todos temos a certeza de que não queremos que se repita. Mas nós gostamos, apesar de tudo, e mais uma vez correndo este risco da generalização, de pensar em nós como os bons colonialistas. Mas não fomos. Fomos, no mínimo... Mas onde é que vem essa narrativa? Ou seja, perguntando-lhe de outra maneira, os ingleses pensam neles como os bons colonialistas, os franceses pensam neles também como os bons... Cada povo que colonizou pensa em si próprio como tendo sido, apesar de tudo, bom na forma como fez? Pensa. Sim, a história tem esse lado de, muitas vezes, vangloriar-se dos feitos que considera bons e relevantes e esquecer aqueles que foram maus. Na nossa história há muito poucas derrotas, só há vitórias, e as derrotas seguramente que também estiveram lá. Mas para pegarmos aqui e voltarmos à demografia, repare como tudo isso depois teve consequências demográficas, porque quando a escravatura levou milhões de pessoas de um continente para o outro, quando os transportou ao longo do mundo, isso alterou a demografia original desses países. Quando os portugueses chegaram às Américas, à América do Sul, ou quando os espanhóis chegaram às Canárias, houve uma destruição das demografias locais, não é? Com o dizimar de povos indígenas que aí existiam. Portanto, alterámos as condições do que existia. Claro que nesse tempo não tínhamos estatísticas, não fazíamos contagem de pessoas, não sabemos quem eram, onde é que estavam, mas sabemos as consequências que daí vieram. Portanto, podemos também integrá-las hoje naquilo que são as nossas dinâmicas de abordagem do futuro. Do ponto de vista da exigência que nós temos, nós, e neste caso estou a falar muito da sociedade ocidental, face a essa visão do que é que já fomos e de como é que estamos a lidar com o nosso passado, uma das críticas que se ouve com frequência é que não existe o mesmo grau de exigência com outros povos. Estava-me a lembrar que ainda hoje de manhã havia uma notícia... O presidente do Canadá visitou estes dias o Senegal e no Senegal levantou o tema da homossexualidade, que é proibida no país e é sujeita à pena de prisão, e o presidente do Senegal respondeu que não se tratava de homofobia, tratava-se do respeito pela cultura local e pelos valores locais. É algo que hoje em dia um líder ocidental, se dissesse, teria um escrutínio, certamente teria um escrutínio público rigoroso e severo. Mas, no entanto, este escrutínio tem outra escala quando se fala de um país, neste caso um país africano e com uma matriz muçulmana. Como é que se gera, quer aos olhos da ciência, quer aos olhos da história, esta dicotomia? Eu costumo ter uma resposta para todas as perguntas difíceis como é esta, que é a resposta é a educação. É sempre a educação. Temos que educar melhor as gerações futuras para que eles possam fazer escolhas e, devidamente informados, possam decidir se a homossexualidade é algo que é um valor cultural, ou se a homossexualidade ou a rejeição da homossexualidade através da homofobia é um valor cultural do passado que queremos ultrapassar. Mas aqui estamos sobretudo a discutir, não é tanto o tema, mas é mais a forma como nós aceitamos que diferentes culturas e diferentes países respondam a esse tema. Ou seja, o escrutínio é diferente. É diferente. Nós queríamos que fossem todos como nós ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não queremos que todos fossem como nós, porque isso deixava de nos fazer sentir um pouco moralmente superiores. Se todos tivéssemos os mesmos valores e pudéssemos ir no mesmo caminho, à mesma velocidade,
o ranking era de 1 e todos estávamos lá, não é? Deixa-me fazer uma pergunta, tentando que isto não se torne uma conversa demasiado académica, mas não resisto por causa disso que disse. Acha que ainda continuamos ao fim de 30 anos entre uma ideia de fim da história em que nós iríamos ficar todos mais iguais do que diferentes, via Fukuyama, ou mais perto daquilo que outro teórico, outro nome da ciência política, que foi o Samuel Huntington, defendeu, que era que na realidade o choque de civilizações seria aquilo que nos ia dividir no futuro, ou seja, nós íamos ser divididos por diferenças culturais, muito base religiosa, e que isso sim iria ter impacto nas nossas vidas. No nosso tempo de vida, o que nós estamos a sentir é que temos ainda muitos choques. Não diria de civilizações, mas muitas vezes de ideias ou de estratégias, não é? Porque o que me parece é que em alguns casos a religião é também uma estratégia para obter outros fins que nós, por vezes, nem conseguimos perceber. Veja-se o que acontece no Médio Oriente e percebamos como a divisão entre religiões é, na verdade, alimentada por uma estratégia de domínio de outras riquezas que estão no subsolo e não na moral das pessoas. Agora, de facto, eu não creio que estamos a caminho do fim da história, nem creio que o choque de civilizações seja aquilo que nos vai moldar nas próximas gerações. Agora, estes pequenos choques, no local, sobretudo, vão acontecer todos os dias. Todos os dias vai haver um pouco de fim da história, porque a história vamos colocá-la em causa, como com a escravatura, como com a colonização, e portanto há aí um fim da história tal como a conhecemos, e ao mesmo tempo há um choque, de facto, cultural nas pequenas coisas, sobretudo quando a nossa capacidade de entender o outro desapareceu, por qualquer motivo, ou porque somos ideologicamente demasiado fechados, ou porque somos fundamentalistas religiosos e não aceitamos o lugar do outro. Do ponto de vista da forma como as sociedades integram outras comunidades ou outras populações, e eu não sei se isto está suficientemente estudado, por isso vou-lhe fazer a pergunta: os portugueses, enquanto população, quando têm que se integrar noutra sociedade, têm facilidade em ser integrados? Depende. Também não se generaliza. Não. É muito difícil responder, de facto. Porquê? Porque temos vários exemplos. Os portugueses foram para a França e na primeira geração casaram todos uns com os outros. Portanto, nós dizíamos que eles estavam muito integrados, mas eles estavam integrados dentro de uma pequena comunidade no seio da sociedade francesa. Na segunda geração, isto desapareceu. Ou seja, à medida que foram frequentando as escolas, tendo empregos fora da comunidade, muito rapidamente desapareceram, tornaram-se invisíveis e agora reconhecemos-los pelo nome e pouco mais. Portanto, aqui aconteceu desta forma. Quando foram para o Brasil, já não casaram uns com os outros. Já se dispersaram muito mais rapidamente e desapareceram no seio de uma sociedade que era homogeneizadora, que era a sociedade brasileira, criada também com eles. Portanto, é difícil dizer qual é o nosso caminho. Depois também, quando olhamos para o hoje, é muito diferente percebermos que os nossos jovens cientistas que vivem em Inglaterra estão completamente integrados na comunidade científica, que é global, e que as nossas empregadas da limpeza que foram para a Inglaterra estão ainda muito fechadas na comunidade portuguesa. Portanto, diria que a classe social e provavelmente o nível, neste caso até de conhecimento, são fatores que podem decidir muito essa integração. Sim, mais uma vez é a educação. A educação faz aqui o salto, porque quando muitas vezes falamos de cientistas, não quer dizer que eles pertençam a classes sociais mais altas, mas estão seguramente mais educados. Estão mais educados e estão numa classe... A ciência, enquanto comunidade, oferece-lhes também essa... Mas eles podem ser pobres, precários. Sim, não tem a ver com classe social, tem razão, mas tem a ver com terem, à partida, uma classe profissional, claro, não sei se pode dizer desta maneira, que os agrupa e que os integra, independentemente do seu escalão social, o que facilita, à partida. Facilita muito porque, sei lá, falam a língua, mas falam bem a língua. Não têm um dicionário pequeno, têm muitas palavras que podem usar. Isso obviamente integra muito porque é possível manter conversas um pouco mais profundas quando temos o maior conhecimento da língua do que quando conhecemos apenas algumas palavras. Continuando a fazer perguntas de generalizações, que é para o professor continuar a desmontar as minhas generalizações, é verdade... Lembro-lhe só que isto era sobre demografia. E continuamos na demografia, isto é muito tudo bem. Demografia. Quando nós saímos de Portugal e quando nós saímos, estou a pensar, quer nas populações que foram para a França há 40 ou 50 anos, quer nestas mais recentes, no regresso vimos mais tolerantes, vimos mais educados, mais tolerantes ao outro. Vimos mais tolerantes, mas é uma percepção minha, não que eu tenha estudado ou que tenha lido sobre o assunto. Acho que essa tolerância tem que ser alimentada, porque se não for alimentada, se calhar inversamente vamos nos tornar
intolerantes mais rapidamente, porque o meio que está à nossa volta também nos vai contaminar. E quando eu regresso de Nova Iorque e vou cair numa pequena aldeia envelhecida na beira, muito rapidamente os valores da pequena aldeia se vão sobrepor aos valores que eu trago de Nova Iorque. Isso sobretudo se eu estiver isolado, se eu não tiver muito contacto com o mundo exterior. Portanto, é algo que sim, que eu acho que quando vimos mais adaptados à diversidade e por isso mais tolerantes, mas não é um ganho adquirido, não é algo que fique para sempre. Temos que o alimentar depois em camadas sucessivas para que ele não desapareça. Falou num ponto que agora sim é a demografia, que é o envelhecimento. O envelhecimento é claramente uma preocupação que os demógrafos têm, ou têm alertado pelo menos para esse indicador muito visível, que é estamos de facto a ter populações, sobretudo no mundo ocidental, cada vez mais envelhecidas, e Portugal é neste caso um dos países onde esses dados são especialmente preocupantes. O que é que, do ponto de vista da demografia enquanto ciência, nós deveríamos estar a fazer? Ter filhos, essa é a resposta fácil. Para não envelhecermos tanto enquanto população, temos que rejuvenescer. A forma mais fácil seria termos mais filhos, porque acrescentaríamos mais números. Que não está a acontecer. Não está a acontecer em número suficiente já há muito tempo, já há quase 40 anos, que não estamos a ter os filhos de que necessitaríamos para manter uma população jovem. E com o aumento da esperança de vida e com o envelhecimento da população, graças aos benefícios que a ciência nos trouxe, estamos a ficar mais velhos porque os velhos estão a ficar mais velhos. Portanto, quando somamos todas as idades e dividimos pelos mais jovens, os mais velhos são mais e são mais velhos. Já voltamos aos nascimentos, mas além das questões que surgem ou que decorrem de termos uma população mais envelhecida, nomeadamente ao nível da segurança social e ao nível da capacidade que temos de suportar estruturas sociais com uma população mais envelhecida, a própria sociedade não está a responder a isso. Estou a pensar, por exemplo, no tempo de vida profissional. Independentemente de haver profissões de mais desgaste, que se calhar as pessoas aos 60 anos querem mesmo parar e pronto, mas a verdade é que cada vez mais, com uma esperança de vida que está a aumentar, fará sentido que mais pessoas se mantenham na vida ativa durante mais tempo e que queiram contribuir ou continuar a contribuir. O que não pode é ser da mesma maneira. Eu costumo usar, para exemplificar esse caso, o exemplo dos professores. Nós não podemos esperar que uma pessoa que começou a dar aulas aos 20 e poucos anos e que tem 40 anos de carreira continua a ter a mesma paciência com as crianças que tinha quando tinha 20 e poucos anos. Porque nós próprios, que não somos necessariamente, não estamos todos os dias em contacto com crianças, percebemos que vamos ficando diferentes no nosso contacto com crianças. E uma coisa é ter idade para ser mãe, outra coisa é ter idade para ser bisavó quando se está em frente aos estudantes. E isso faz toda a diferença porque há um gap que se vai acrescentando ano após ano. Os meus alunos da universidade têm sempre 18 anos, não é? E eu já estive mais próximo de ter 18 anos do que hoje, e portanto isso altera-se. Portanto, esse é o primeiro ponto que importa aqui assinalar. O segundo é, temos que dar opção às pessoas. Vai haver pessoas que querem trabalhar e devemos deixá-las continuar, e vai haver outras que querem parar. E vai haver o intermédio. Vai haver pessoas que querem trabalhar, mas não todos os dias, não nas mesmas rotinas que tinham, que se calhar necessitam de fazer uns gap years para arejarem um pouco a cabeça e poderem voltar. Portanto, a nossa sociedade tem que se organizar de forma a permitir que isto aconteça, tanto para homens como para mulheres, nos diferentes momentos da vida. Ou seja, se uma mulher que teve um filho ou 2 filhos quiser parar um ano para voltar a estudar, nós devíamos permitir-lhe que volte a estudar para que quando reentrar no mercado de trabalho não esteja desatualizada. E obviamente que a sociedade devia a compensar por esse bem comum que é haver mais nascimentos. Não estamos ainda preparados, as políticas públicas têm que ser repensadas, é talvez o nosso maior desafio. Ficarmos mais velhos não é uma preocupação. É uma boa notícia no fim do dia. É uma boa notícia para cada um de nós, é um desafio para a sociedade porque temos que nos adaptar a uma sociedade que vai ser mais velha. Eu costumo brincar dizendo, devemos planear, por exemplo, que necessitaremos de mais geriatras do que de pediatras, porque obviamente que a população dos mais velhos vai recorrer mais vezes aos serviços de saúde. Necessitamos de mais espaços, se calhar não para andar de trotinete, mas para poder caminhar, porque com 80 anos a trotinete talvez seja um pouco arriscada para muitos de nós. Portanto, há aqui todo um conjunto de situações que devemos repensar com o tempo, que vai desde a estruturação das mobilidades nas cidades até à forma como os nossos hábitos alimentares vão também necessariamente mudando com o nosso envelhecimento coletivo. Do ponto de vista da natalidade, se não estou em erro do que tenho lido, nas pontas têm existido grandes mudanças, ou seja, hoje temos claramente
a idade de primeiro filho a ser cada vez mais alta, portanto há menos mulheres a serem mães mais jovens, por mais jovens estou a dizer abaixo dos 25 anos, mas também há mais mulheres a terem mais filhos acima dos 40. Sim. Esta dinâmica, do ponto de vista de fertilidade e da forma como a estrutura social responde às exigências das famílias, porque no fundo é disso que estamos a falar, não é? Adia-se o momento do primeiro filho por várias razões, muitas delas têm a ver com as condições de vida, é algo que compromete a forma como nós podemos ter uma expectativa mais positiva da natalidade. Ou seja, o que nós sabemos é, as mulheres adiam, estão a ter mais tarde. Tendo mais tarde, provavelmente vão ter menos filhos, porque vão começar mais tarde. Portanto, esta estratégia, na realidade, não vai responder à necessidade que nós temos de ter mais filhos. Nós não temos necessariamente mais necessidade de ter mais filhos. Nós temos que adaptar a nossa sociedade a ter menos crianças. O ter mais ou menos não é necessariamente uma inevitabilidade. Mais uma vez, aqui o que eu acho que é importante é colocarmos a questão da opção em cima da mesa. O problema para algumas mulheres que gostariam de ter um filho aos 20 anos não o poderem ter é o problema que nos deve preocupar. Deixa-me só interrompê-lo. Não acha que também houve uma percepção, eu sei que você é da demografia, mas também não se mudou um bocadinho a percepção social, cultural em relação à maternidade? Disse agora, uma mulher que quer ter uns filhos aos 20 anos deve poder tê-lo, que é um facto, mas a verdade é que se nos anos 60 ter um filho aos 20 anos era perfeitamente normal, hoje em dia aos 20 anos nós tendemos a achar que ainda são quase crianças e que, portanto, enfim, estarão pelo menos a 10 anos de ter o primeiro filho. Pois estou a pensar na nossa percepção, não estou a falar cientificamente, obviamente. Eu creio que talvez tenha razão no sentido em que hoje é expectável que os filhos não apareçam tão cedo na vida de uma mulher, mas a verdade é que a biologia lhe dá a possibilidade de ter filhos ainda mais cedo do que isso, e eu creio que aqui um bom limite é mais uma vez a educação. As raparigas têm que ter o direito de poder estudar enquanto quiserem. E, portanto, não pode ter filhos, obviamente que contraria esta dinâmica do estudar e da continuidade do estudo, e, portanto, elas devem poder escolher. E aos 20 e poucos anos, que está a acontecer, e é por isso que se adia. Não apenas pela questão dos estudos, mas também pela questão da entrada no mercado de trabalho, da competição que é a entrada no mercado de trabalho os primeiros anos de carreira, que vai prolongando este momento sem filhos, porque a medicina sexual e reprodutiva também nos permitiu hoje controlar o número de nascimentos, e o resultado de tudo isto, em termos genéricos, é que a média de idades do primeiro filho vai subindo. Se isso fosse o resultado de um desejo, não seria nada problemático. A questão é que quando perguntamos, e nos inquéritos que fazemos pergunta-se se queriam ter mais filhos, há muitas famílias que gostariam de ter ou de ter tido mais filhos. Mas dizem isso a partir de que idades? A minha pergunta é no sentido de, aos 20 anos provavelmente ninguém lhe responde. Não. Poucos lhe responderiam uma coisa como essa. Claro. E aos 20 anos não é necessariamente a idade ideal para ter o primeiro filho na nossa sociedade atual. Quando é que começa a sentir? Em que grupo etário é que se ouve? Não, é nos 30 e nos 30is. Porque é a partir do momento em que o relógio biológico começa a entrar na fase descendente e que a mulher percebe que pode ter uma limitação dentro da sua idade biológica para ter os filhos que gostaria de ter. E, portanto, é a partir dos 30 e qualquer coisa, e é diferente em cada caso, que a mulher começa a sentir isso. Depois esta discussão é muitas vezes uma discussão tida com o companheiro, não é? para que seja uma decisão racionalizada, e isso acontece muitas vezes entre os 30 e os 40 anos, e sendo que os filhos que acontecem depois dos 40 anos são também muitas vezes desejados, porque há dinâmicas muito interessantes, como o primeiro filho já está mais crescido e, portanto, é a altura de ter uma outra criança a voltar para o ninho, ou, em muitos casos, é porque é o único momento em que é possível, ou foi possível, chegados aqui, não é? Constituir uma família alargada com o companheiro ou com a companheira. Recuperando a analogia que fez há pouco com os professores, também do ponto de vista social isso levanta temas, ou seja, a proximidade de um pai e de uma mãe que tiveram um filho entre os 25 e os 30 e pouco, ao filho, enquanto cresce, é diferente daquela de pais que foram pais depois dos 40, entre os 40 e os 45, entre os 40 e os 50 anos. É diferente, mas está-se a reduzir, porque como vivemos mais, digamos que o tempo útil com que vamos passar com esses filhos é, na verdade, proporcional ou até superior àquele que as gerações anteriores passavam. Eventualmente, ao nível da paciência com que lidamos com crianças, isso pode ser já mais difícil de gerir. E muitas vezes sentimos isso em restaurantes de classe média
de famílias que têm 40 anos, as crianças não são bem desejadas porque nos perturba as nossas rotinas e o nosso sossego. Mas, na verdade, as sociedades, como têm muito poucas crianças, nas nossas sociedades ocidentais, as crianças são vistas como um bem a preservar e mimamos-las o máximo que podemos. E há também toda uma indústria em torno do mimo dessas crianças, filhos únicos. Acha que há, continua a sair da demografia, mas acha que há neste momento, por causa disso que acabou de dizer, uma idolatração do bebê? Todos nós, o filho é o príncipe, sim, para todos nós. E não era assim nas gerações anteriores, não era assim 2 gerações atrás, quando se tinha 8, 9. Não era possível ser assim, porque não havia a mesma capacidade financeira de privilegiar a criança, havia uma nítida necessidade de sobreviver. Hoje, porque temos menos filhos, porque vivemos bastante melhor do que vivíamos há algumas décadas atrás, o filho tornou-se central na família e nós percebemos isso, todos nós, no nosso dia-a-dia à nossa volta. Isso é bom ou mau? Não sei. É sempre bom que as crianças possam crescer felizes e com tudo aquilo que desejam. É talvez mau se nós não lhe permitirmos também ter algumas fragilidades e que possam aprender a lidar com o mundo real em que estamos, em que nem tudo é fácil e facilitado. E queremos isso para os nossos filhos hoje? Nós queremos que eles sejam felizes. E eu acho que isso não Mas mudou sempre muito. quisemos, não é? Acho que não houve um pai e uma mãe que nunca quisesse. A questão é esse foco na criança, na família, até por serem menos, faz com que seja mais... Os psicólogos têm falado muito disso, seja talvez excessivamente protegida, Sim. talvez excessivamente afastada de contrariedades, e isso Sim, na vida adulta tem consequências. Tem, seguramente até na forma como nós vivemos. Hoje as crianças são tão protegidas que não ganham imunidades às doenças que estão nas nossas cidades, não é? Não brincam com lama, não comem pedras, não... E isso, o que nas gerações anteriores também nos dava uma carga imunitária que seguramente nos tornou mais fortes, faz-nos falta, quer nas questões em que lidamos com a biologia, quer nas questões em que lidamos com a sociedade, e portanto essas imunidades também não são ganhas quando se é excessivamente protegido. E temos obviamente que aprender todos com este intervalo em que fizemos nestas nossas vidas, os últimos 20 anos, em que a superproteção foi de facto a norma com que regulámos as nossas sociedades e com que as sociedades regularam as nossas crianças. Nós somos todos muito paternalistas e maternalistas, muito mamis e papis, e temos que obviamente sair dessa zona de conforto, porque na verdade nós não estamos a fazer isto só por eles, estamos a fazer também por nós, porque queremos estar seguros de que está tudo bem e esta necessidade de controlar é também nossa. Mas sobretudo. Mas é muito difícil para cada um de nós sair desse caminho, ou seja, é muito fácil dizer façam, mas é muito difícil de o conseguirmos fazer nós. Mas o facto das crianças serem tão poucas também as valoriza, e esse é o lado importante, porque hoje as crianças podem ter até algumas fugas para áreas em que nós no passado não conseguíamos. Estou-me a lembrar das crianças que queiram ser artistas hoje, são ajudadas a ser artistas. Não há necessariamente um forcing, não. Tu podes querer design, mas tens que ir para a arquitetura, porque a arquitetura é que dá dinheiro. Hoje, se queres ser bailarino, muito bem, vamos seguir o teu sonho enquanto pudermos. E isso também nos dará no futuro gente mais criativa e gente mais apta a lidar com um mundo em que a repetição do passado são as máquinas e a criatividade são os humanos. Essa é uma boa perspectiva. Do ponto de vista das migrações, para falar no impacto na sociedade portuguesa e por estas questões que falámos, menor natalidade, envelhecimento, as migrações podem ser de facto uma boa notícia num país como o nosso. Elas já são uma boa notícia, porque, digamos, naqueles escalões etários intermédios, entre os 20 e os 50 anos, nós estamos a receber muita gente que está no mercado de trabalho e que nos está a ajudar nas nossas vidas cotidianas, não é? São as pessoas que hoje, numa cidade como Lisboa, tiram cafés, limpam as casas, mas são também criativos, designers, médicos, que estão a chegar e que nos estão a ajudar na nossa vida. São duas comunidades muito diferentes, não é? Porque nós, não sei se os dados confirmam isto, mas temos tanto pessoas que são basicamente muito qualificadas e que estão a vir para Portugal por uma globalização, e pessoas que de facto vieram para cá e procuraram um emprego naquilo que existia, e a oferta foram empregos menos qualificados. Temos de tudo aqui, e essa é uma das nossas vantagens, ou seja, não estamos a selecionar, como por exemplo o Canadá tem tendência a fazer com os seus métodos de seleção, só alguns excluindo os outros. Não, nós necessitamos de tudo, e portanto estamos nesta fase, uma fase muito interessante em que estamos a receber pessoas com diferentes profissões,
diferentes educações e diferentes proveniências. Isso é muito interessante neste momento. A questão é como é que nós vamos cuidar deles para que eles fiquem. Não é eles estarem hoje aqui, é que escolham Portugal como o destino em que os seus filhos vão nascer, mas depois vão ficar cá. Porque se eles tiverem os filhos aqui e depois saírem com os filhos para um outro país, não nos ajuda necessariamente a nossa demografia. Embora tenhamos esta capacidade de ir renovando os escalões onde as pessoas trabalham, não é? Estes escalões da idade ativa mais jovem, temos que os tratar bem e, portanto, temos que lhes pagar um pouco melhor para que eles possam comprar as suas casas, ganhar as suas raízes e temos, obviamente, que lhes permitir que se qualifiquem, que entrem nas nossas escolas, que façam a formação que nós oferecemos a todos para que seja universal e eles queiram ficar e se tornem iguais a nós. O que é que mostram os dados? A taxa de retenção tem sido boa? Temos picos e Portugal, na nossa ida e vinda ao mundo da crise, atraímos ou expulsamos migrantes. Quando nos últimos anos ouvimos falar da saída de muitos portugueses para outros países europeus, também saíram muitos estrangeiros de Portugal para outros países europeus e saíram muitos estrangeiros que regressaram aos seus países de origem porque não conseguiam também eles sobreviver em Portugal, até porque a sua rede de ajuda não estava aqui, estava nos seus países de origem. Portanto, em momentos de crise temos expulsado muita gente. Há uma válvula que se abre e que faz com que estas famílias, com que estes trabalhadores, estes migrantes regressem aos seus países de origem. Portanto, se não tivermos crises nos próximos anos, isso ajudará a reter. A próxima crise pode ser o despolutador de um novo movimento de expulsão de todos, de portugueses e de estrangeiros que vivem em Portugal. À escala mais global, estes dois mundos em que uma parte do mundo tem metade da população abaixo dos 18 anos, pensar em África, por exemplo, e outra parte do mundo tem cada vez mais pessoas acima dos 65, vai algures encontrar-se, ou seja, estas migrações vão ajudar a homogeneizar esta sociedade global, ou prevê-se, naquilo que é possível antecipar, que se mantenham estas duas dinâmicas em zonas diferentes do globo? No momento em que estamos, os muros estão a ser construídos e, portanto, não há, de facto, a tendência para um equilíbrio. Há uma tendência para um desequilíbrio cada vez maior. Eu acho até que o risco é tão grande que estamos a falar de direitos humanos quando, ao fechar fronteiras, condenamos pessoas do outro lado do muro a morrerem à fome. Portanto, temos também uma responsabilidade global no sentido de ajudar quem está num país em que tem mais necessidades, não com as políticas de apoio ao desenvolvimento que temos feito, porque elas nitidamente não estão a resultar, pelo menos de forma suficiente, mas com novas políticas a permitir que haja um maior equilíbrio. O nosso melhor exemplo são as migrações de outras espécies que não a nossa. E como nós hoje pensamos que os pássaros viajam livremente pelo mundo e vão à procura de alimento onde ele existe. E quando o alimento deixa de existir num espaço, eles movem-se naturalmente para um outro espaço e depois geram novos equilíbrios nesse novo espaço. Ou como no mundo inteiro que nós conhecemos, percebemos que há espécies que usam o mundo como o seu habitat, as baleias, por exemplo, que circulam entre oceanos e entre hemisférios, e há outras que constroem umas cercas de arame farpado e que impedem que isso aconteça. As que naturalmente fluem têm tendência para um equilíbrio dinâmico, mas contínuo. As que restringem têm tendência para manter os desequilíbrios que hoje existem ou até para eles se agravarem, sendo a demografia tão desigual. Para finalizar, como demógrafo, aqui mesmo como demógrafo, olhando para os dados, o que é que mais o preocupa e o que é que mais lhe dá esperança nos próximos 10 anos? A maior esperança vem do facto de o ser humano ser um ser racional e, portanto, seguramente nós temos a capacidade de mudar aquilo que percebermos que está mal. Não ser inevitável muito do futuro que agora se adivinha e ele poder ser alterado se assim o quisermos. Seja ao nível das políticas demográficas, por exemplo, nós podemos restringir, diminuir um pouco a demografia no hemisfério sul com a nossa capacidade de introduzir aquilo que aprendemos no hemisfério norte no século XX, apenas ali, medicina sexual e reprodutiva, diminuição da mortalidade, o aumento do envelhecimento. Isso fará naturalmente com que as sociedades se acomodem a uma nova situação e que nasçam menos crianças e, portanto, que a pressão demográfica seja menor. Portanto, tenho aqui um lado esperançoso. O que mais me preocupa é mesmo a dinâmica política que nesta altura temos, onde percebemos que aquilo que nós considerávamos intervalos na história evolutiva do mundo
se estão a tornar demasiado longos, não é? Estamos a demorar muito tempo nestes intervalos com os Boris Johnson, os Trumps, os Orbans deste mundo, que usam as características das populações estrangeiras para as demonizarem e, com isso, para voltarmos um bocadinho ao nosso princípio da conversa, não permitem a integração, porque se o outro for constantemente inferiorizado, então ele não vai conseguir integrar-se, mas se calhar também não vai querer integrar-se, porque não vai querer integrar dimensões que escapam à sua própria capacidade de se autoperceber, de perceber o mundo a partir do seu próprio olhar. É o que no fim do dia é uma má notícia para ambas as partes. É para todos, só perdemos. Esse é o ponto interessante. Eu uso muitas vezes o exemplo do Brasil e de como o Brasil se tornou uma nação muito interessante, não é, aos nossos olhos, como resultado de todas as migrações que teve. Se o Brasil for no caminho contrário, este é um mau exemplo para o mundo. E, portanto, nós vamos perder um bocadinho esse sonho de que mais mundo possa ser Brasil. E isso é, obviamente, mau para todos nós. Pedro, muito obrigada. Muito obrigado. Bela conversa.